Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 19 do livro de Isaías. Israel, Egito e Assíria, juntas, no futuro compartilhando das promessas patriarcais. Estamos vendo esse maravilhoso livro de Isaías que tem 66 capítulos e estamos no capítulo de número 19. Também estamos dentro do livro na terceira parte. Nós dividimos em 4 e a terceira parte é a resposta de Isaías ao julgamento assírio. Lembramos que Isaías tinha como propósito incentivar os seus contemporâneos a serem leais ao Senhor e exortar os futuros leitores exilados a se arrependerem dos seus pecados e ainda a confiarem que após o exílio o Senhor abençoaria o remanescente fiel e as outras nações. Lembramos que esse livro é escrito há mais de 2.700 anos e como ele é atual, hein? Eu sou o pastor Daniel Deusdete das Semeadores. Estaremos juntos a partir de agora com uma palavra de Deus, como todo dia estamos fazendo. Estamos aqui desde 2016 e iremos até 2019. Estamos nesse capítulo 19, na terceira parte do livro de Isaías, correspondente à época entre 740 e 686 a.C., que está bem detalhado em 2 Reis, do capítulo 15 ao 20, envolvendo Israel e Judá. Nós estamos vendo os oráculos acerca das nações específicas, que começou lá no capítulo de número 13 e vai até o capítulo de número 23, e estamos no capítulo de número 19, que fala de 10 nações específicas que desempenharam papéis importantes durante o período de julgamento assírio. Já vimos o julgamento da Babilônia, já vimos o julgamento da Filístia, de Moabe, de Damasco, da Etiópia e do Egito estamos vendo agora. Depois veremos a Babilônia, Edom, Arábia, Jerusalém e Tiro. Então, em continuação, começamos no capítulo 18 e vai até o 20, ao Egito e a Etiópia. Como já dissemos, estamos vendo o quinto oráculo de Isaías contra a quinta nação das 10 mencionadas, nesse caso contra a Etiópia e contra o Egito, para mostrar as aflições que caíram sobre elas. Até o final do próximo capítulo, o profeta voltar-se-á para o Egito declarando a vitória futura do rei assírio Esar-Adom sobre o Egito em 670 a.C., os efeitos que essa vitória teria sobre essa nação do Egito e a lição a ser apreendida com essa derrota. No primeiro verso, a sentença é contra o Egito, onde o Senhor estaria cavalgando numa nuvem ligeira, isto é, o Senhor seria exaltado sobre todos os deuses ao envolver os egípcios em batalha mediante o ataque assírio em 670 a.C. Até o verso 15, veremos que Isaías, o profeta, revelará a fragilidade do Egito diante do julgamento assírio. No verso 2, Deus diz que levantaria dentro da própria nação uma divisão entre eles, de forma que se enfrentassem terrivelmente. A violência e a agitação desse período não seriam extensivas, uma vez que o julgamento de Deus viria não apenas de fora do Egito, mas também de dentro. O desespero deles seria tão terrível que passariam a consultarem os seus ídolos, encantadores, necromantes e até feiticeiros. Assim vemos que o poder de Deus, mostrado no sucesso da campanha de Esar-Adom, seria uma demonstração do poder de Deus sobre os impotentes deuses egípcios e suas práticas mágicas e de feitiçarias. Eis aqui uma tremenda batalha espiritual. E o que vemos nessa batalha espiritual? Aprendizagem de teorias demoníacas para sabermos lidar e exorcizar os demônios? Estamos vendo conhecimento do inimigo para sabermos montar nossas estratégias? Aprendizagens ocultas e secretas para pronunciarmos mantras, decretos, palavras de poder? Eu não estou vendo nada disso. Eu continuo, sim, ver um Deus soberano, a quem eu devo temer e respeitar. Se por um acaso eu estiver ali naquele meio demoníaco, no cerne dessa batalha espiritual, a serviço do meu Senhor, o que me poderão fazer os demônios? Sem que antes tenham obtido autorização de meu Pai que está nos céus.
Eu sei que nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas justamente contra, como está escrito em Efésios 6, de 10 a 18. Lá nós vamos ver que nós temos que lutar não contra a carne e o sangue, mas sim contra as potestades, os principados, os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Em momento algum, Paulo nos ensina lições do diabo. Antes, nos aponta os caminhos excelentes de Deus, que serão nossas armas eficazes contra todo o poder do inimigo. A grande batalha espiritual já foi vencida por Deus e por Cristo na cruz do Calvário. De nada adianta eu ficar tentando me especializar em potestades e conhecimentos do inferno. Antes eu devo temer a Deus e andar nos seus caminhos buscando a sua face e orando em todo o tempo, sabendo que Deus é poderoso para fazer a sua vontade prevalecer, mesmo no meio do inferno. A fase atual da nossa existência é essa, a fase atual, presta atenção. Todo o poder me foi dado. Mateus 28, 18. Jesus afirma isso. Todo o poder me foi dado. E precisamos aproveitar isso. Para quê? Evangelizar. Sabendo que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Para quê? Mateus 28, 18. Para irmos, fazermos discípulos de todas as nações, batizarmos as que creem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar todas elas a guardar todas as coisas que Ele nos tem ordenado. Satanás e todas as forças do inferno juntas não podem impedir a mensagem do Evangelho, embora possam causar aflições ao pregador. Paulo foi preso e açoitado e maltratado diversas vezes, mas a palavra de Deus jamais esteve presa. Os demônios não estão nos céus, perderam seu lugar. Não estão no lago do inferno. Não é para lá que eles irão. Não estão no inferno. Não é no lago que eu falei. Não estão no inferno. Não é para lá que eles irão. Não foram ainda para o lago de fogo e enxofre. Para o lago eles irão. Pois ainda não chegou a sua hora. Eles estão na terra, presos, limitados, e não podem impedir o evangelho, embora possam atrapalhar. Em suma, quem manda nessa terra é o Senhor, soberano sobre todas as coisas. É a Ele a quem devemos temer e tremer diante dele. É a Ele que devemos buscá-lo em oração, sabendo que dele virá a nossa salvação. Não perca seu tempo tentando aprender coisas que a Bíblia se limitou a ensinar. Não se envolva com os demônios, mas com o Senhor deles e nosso. No final das contas, será assim: Satanás e todas suas hostes nada mais são do que servos do Senhor, para cumprimento dos seus propósitos, santos, justos e bons. Por isso que no verso 4, o Senhor estaria entregando nas mãos de um senhor duro, um rei feroz, que são expressões da tirania da dominação assíria sobre o Egito. O julgamento de Deus contra o Egito resultaria não apenas em derrota militar, mas em maldições que envolveriam também a natureza. O julgamento de Deus contra o Egito por meio dos assírios também arruinaria o comércio do Egito, em particular a pesca e as indústrias de linho. Deus haveria de transformar em loucura a sabedoria do Egito. Por isso que chama de loucos os príncipes de Zoan ou Tanis, uma cidade do delta do Nilo, e capital do Egito naquela época. O profeta zomba com um comentário sarcástico sobre a alegação de sabedoria do Egito, quando dizem ser filho de sábios, filhos de antigos reis. Deus zomba da sabedoria decadente do Egito, pois no verso 11, onde estariam agora os seus sábios? Mênfis ou Nof, verso 13. Era uma cidade do Baixo Egito e antiga capital do país. Nela havia confusão em contraste com a sabedoria anunciada. Foi do Senhor que veio um perverso espírito que fez errar o Egito. Em todas as obras, como o bêbado quando se revolve em seu próprio vômito. A liderança, pela cabeça ou pela cauda ou pela palma ou junco, verso 15, levaria um povo a errar.
Somente o Senhor poderia salvar o Egito. Dos versos 16 ao 25, vemos a dificuldade que se abatera sobre o Egito por meio do ataque assírio. E se não houvesse esse ataque e perseguição, o que seria deles? E isso teve um grande efeito positivo ao terminar levando os egípcios à disseminação do temor e da adoração ao Senhor no Egito. Essa profecia encontrou o seu cumprimento durante a época em que os israelitas estavam exilados do Egito e alguns habitantes aprenderam sobre Deus como com os judeus que viviam em suas terras. O ministério da igreja na pregação do evangelho, desde o dia de Pentecostes, Ato 2, até hoje, tem fomentado esse processo. Muitos egípcios estarão entre os redimidos quando Cristo voltar. Alguns habitantes do Egito perceberiam que o Senhor, que usou a Assíria como seu instrumento de ira, era maior que os seus próprios deuses. Jeremias 2, 9 e 11. As consequências disso seriam o abandono desse caminho e a busca do Senhor. Os egípcios jamais temeriam Judá. No entanto, temeriam o Deus deles, que por meio dos assírios os corrigia. Essa promessa de que Deus, por fim, concederia vitória ao seu povo contra todos os que o haviam oprimido no passado provocaria pavor e impeliria alguns egípcios a também adorarem o Deus de Israel. O Novo Testamento explica que essa predição é cumprida na medida em que as nações vão aceitando a Jesus Cristo, porque eles entendem que os judeus que seguem a Cristo e os gentios que se uniram a ele na igreja recebem vitória em Cristo, tanto agora como quando ele voltar. Muitas cidades do Egito falariam a língua de Canaã, que antes era considerada uma abominação para os egípcios. Isso revela uma grande transformação naquele povo. A predição da construção de um altar a Deus no Egito foi cumprida pela presença da igreja, o templo de Deus nesse país. Deus libertará os crentes egípcios de toda a opressão por meio da salvação em Cristo Jesus. O Senhor se revelaria aos egípcios para que eles também pudessem fazer parte da aliança. Salmo 87, verso 4. A punição divina na forma de opressão assíria e o seu prolongamento na repressão produzido pelo mal durante séculos tinham o objetivo de atrair os egípcios para o Senhor. Se não fosse assim, como haveriam eles, os egípcios, de serem salvos? As estradas do verso 23 simbolizam a eliminação das barreiras entre os redimidos de Israel e aquelas nações gentias. Os redimidos dentro das fronteiras das suas grandes nações inimigas da época de Isaías encontraria a sua identidade e unidade com o povo de Deus, num compromisso comum com o Senhor. Cristo cumpre essa predição ao levar as pessoas dessas nações para a igreja. Ele começa assim o capítulo 19. Peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira e entrará no Egito, e os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Esse é o verso de número 1. E o verso de 25, encerrando o capítulo 19, porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. No futuro, Israel, Egito e a Síria compartilhariam das promessas patriarcais, lá de Gênesis 12, de 2 a 3. 3 expressões, conforme a Bíblia de Estudo de Genebra, dão a entender que todos participarão em plena comunhão pactual. O povo, obra de minhas mãos, herança. 3 expressões que dão a entender que eles vão participar. Meu povo, obra de minhas mãos e herança, se referindo a Israel, ao Egito e à Síria. O cumprimento dessa esperança é evidenciado pelo caráter internacional da igreja hoje e será finalmente revelado nos novos céus e na nova terra. É do Senhor que vem a salvação e não do Egito ou da Etiópia. Isso é o que veremos amanhã no capítulo de número 20. Fique aí conosco, o capítulo 20 só terá 6 versículos.
Um bom dia para você. Inscreva-se em nosso canal. Inscreva-se em nosso canal. Conheça nosso blog site Jamais Desista, onde você vai encontrar esse texto na forma escrita, que vai auxiliar e muito no estudo e no aprendizado. Também conheça nossa loja virtual, semeadores.com.br, nossa loja física no centro de Taguatinga. Servimos o planeta inteiro, se desejar, com o nosso material, com nossa literatura. Todo o nosso material que está em nosso site disponível é grátis, não existe nenhum código, nenhum segredo para você acessar, tudo grátis. Agora, na forma de e-book e na forma de livro, então aí tem custos envolvidos. Daqui a pouco, 8h30, estaremos com uma oração pela sua vida, pela rádio web, radio.osemeadores.com. Todos os dias estamos aí com uma palavra de Deus e oração na nossa rádio. Fique com Deus. Como dissemos sempre, Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus.